Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Lutero Gustavo Chinor e estarei com vocês aqui na Rádio Lollapalooza neste dia para refletirmos sobre a Palavra de Deus e desejamos que esta palavra seja uma palavra de orientação e de fortalecimento na sua fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para este momento de meditação e louvor. E que também esse momento possa ser agradável para sua família e seus amigos. Fique conosco neste dia. Senhor.
Gostaria de meditar com vocês neste dia das palavras do Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 35. Respondeu Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O convite de Jesus está aberto. Seja você bem-vindo, bem-vinda. Amados irmãos, amadas irmãs, uma multidão seguia Jesus quando mais sinais ele realizava. Mais pessoas se ajuntavam a ele ao seu redor. Jesus estava se tornando um pregador famoso. Muitos procuravam ele, não por causa das palavras que anunciavam, mas por causa dos sinais que realizava, e muita gente estava ao redor de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, como seria? Certamente, num momento que nem estamos vivendo, Jesus teria milhões de seguidores em seu Instagram, várias solicitações de amizades no Facebook e milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Um pouco antes do texto que ouvimos, Jesus havia realizado um grande sinal. No início do capítulo 6 de João, Jesus realizou a grande multiplicação dos pães e peixes. Após ele atravessar o mar da Galileia, conforme João, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 15, ele havia chegado para o outro lado do mar, com a intenção de descansar, mas quando ele foi surpreendido por uma multidão faminta. No final das contas, os 5 pães e os 2 peixes, ofertados por um menino, foram multiplicados de tal forma que toda a multidão se alimentou e ainda sobrou comida. As pessoas ficavam maravilhadas ao ponto de dizerem: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Segundo consta no capítulo 6, o versículo 14. Mas interessante é que Jesus precisa realizar um grande sinal para que alguém acredite realmente nele. Porém, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo um rei à força, um rei soberano, poderoso, que pudesse derrotar o inimigo. Então, ele se retirou outra vez da multidão
e foi para o monte, como está escrito no capítulo 6, versículo 15. A multidão estava ansiosa para tornar aquele homem alguém famoso e aclamá-lo como rei. Entretanto, Jesus decide fugir da fama, retirando-se para o monte. A atitude de Jesus, ela é bem diferente daquela de muitos pregadores de hoje, que acreditam mais em sinais que podem realizar, que quanto mais fizerem, mais famosos eles vão se tornar. No final daquele dia, os discípulos se lançaram ao mar, quando acontece uma grave tempestade. Os discípulos ficaram todos apavorados. Então, Jesus, ele anda sobre o mar e eles diz: "Sou eu, não tenham medo", conforme está escrito no capítulo 6, no versículo 20. Então, o barco se encheu de alegria e eles puderam chegar ao seu destino com tranquilidade e segurança. Este era mais um sinal de que Jesus havia realizado entre o seu povo algo de maravilhoso, não algo de momento, mas tudo aquilo que eles precisavam para se sentir seguros. Jesus oferece o seu cuidado. Quem que não gostaria hoje de seguir um homem com tanto poder? Aqueles sinais realizados por Jesus deixavam todos de boca aberta. A multidão possuía uma grande expectativa quanto a Jesus. Se aquele homem poderia realizar todas essas coisas, o que lhe seria possível? O que Jesus não poderia realizar de tão maravilhoso e grande? Todos queriam realmente um Deus poderoso que desse poder e glória para o seu povo que estava sendo perseguido. Poderia tudo isso ter acontecido e se alinhado com Jesus, inclusive derrotar o governo de Roma. Seria algo extraordinário, muito fácil para Jesus fazer. Mas, na verdade, no fim das contas, a multidão seguia Jesus, um Jesus de expectativas que eles queriam. Eles não queriam o Jesus da realidade que oferecia, que era a salvação e o reino eterno. De fato, Jesus, ele foi enviado pelo Pai dos céus. E muitas vezes isso decepciona muitas pessoas, pois eles procuram um Deus poderoso e que pode enchê-los de glória e poder também. É por isso que Jesus fez o discurso sobre o pão da vida, esse pão, que além de ser um alimento básico, um alimento muito importante na história do povo de Deus, do Antigo Testamento, o pão, ele é chamado de maná. O maná foi a principal refeição dos israelitas durante a peregrinação no deserto, rumo à terra prometida. Nos diz em Êxodo, no capítulo 16, o versículo 35, que os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Assim, os filhos de Israel colheram os seus próprios frutos no seu próprio trabalho, e o maná cessou, conforme está escrito em Josué, no capítulo 5, o versículo 12, que diz: "Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais tiveram. Mas, naquele ano, comeram do que foi colhido na terra de Canaã." Assim, o maná se tornou um símbolo da provisão de Deus. É Deus quem sustenta o seu povo e mantém toda a criação. Em toda a Bíblia, o pão será sempre a lembrança de que Deus, tudo o que possuímos e temos,
Isto tudo vem de Deus, o Senhor. Por isso, pão não é apenas pão literal, mas tudo o que temos. Martim Lutero fala disso no Catecismo Menor ao dizer que o nosso pão de cada dia é tudo o que se refere ao sustento e necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, lar, o meio de vida, o dinheiro e todos os bens, a família e todos os amigos. Empregados, patrões íntegros e fiéis devem ser sempre seguidos. Devemos ter bom governo, em bom tempo, ter paz, saúde, disciplina, termos honra e sermos fiéis. Termos amigos daqueles que mais precisam. O povo de Deus conhecia muito bem a importância em sua história. O pão significava o próprio cuidado e era a manifestação visível do amor de Deus e do cuidado de Deus que sustenta o seu povo, especialmente os mais necessitados, como os órfãos, os estrangeiros e as viúvas que poderiam livremente colher dos cereais que sobravam nos campos após a colheita. Porém, Jesus, ele agora usa o pão para falar do que é central em sua vida e em seu ministério. Ele é o próprio pão que desce dos céus. Seus israelitas recebiam diariamente o maná que descia do céu em seus 40 anos de peregrinação. Jesus é o pão enviado pelo Pai, que garante a vida eterna. Porém, isso a multidão ela não queria ouvir. Queriam ver os sinais e prodígios maravilhosos que Jesus podia fazer. Mas não queriam crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aquela multidão não tinha dificuldades em aceitar a humanidade de Jesus. Ao vê-lo como libertador, como exemplo, como um revolucionário, assim por diante eles queriam. E Jesus percebeu isso. Por isso, o próprio Jesus diz à multidão: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, conforme João, no capítulo 6, versículo 16. Aquela multidão seguia Jesus porque estava de barriga cheia e queria continuar assim. Pensavam não presenciarem mais nada além disso. O cristianismo, para eles, seria apenas uma instituição social que alimentava famintos. Só isso, nada mais. Mas Cristo, ele quer ir além disso. Queriam um Jesus como a multidão que perguntava um para outro: o que faremos para que alguém realize as obras de Deus? Eles perguntavam. Eles tinham nas suas mentes um Jesus. Era um mágico, um poderoso, para fazerem igual a eles. Bastava que aprendessem um truque que Jesus ensinasse a eles para derrotar o inimigo. Mas eles estavam procurando uma resposta a qual Jesus não dava a eles. O que Jesus responde é inesperado. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que ele enviou, conforme está escrito em João, no capítulo 6, versículo 17. Jesus, ele fala de crer. A conversa fica um pouco mais séria, mas, como se diria, o povo só acredita vendo. Por isso, dizem a Jesus: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer para nos animar? Nossos pais comeram o maná no deserto, eles diziam, como está escrito em João,
no capítulo 6, os versículos 30 e 31. Deus deu-lhes de comer do pão do céu. Ou seja, dá-nos uma garantia que continuemos sendo sustentados por ti, então, eles queriam. Mas eles queriam mais do que isso, não serem só alimentados, mas eles deviam era crer. Mas isto, Jesus não conseguia fazer eles entender. E eles diziam, mostra-nos que continuarás a realizar os sinais que nós queremos. Então, seguiremos a ti. Realize todas as nossas vontades. Então, serás o nosso Messias. Pensava aquela multidão que estava procurando por Jesus. Jesus responde que não foi Moisés quem deu o pão ao povo no deserto, mas foi o próprio Deus, conforme João, no capítulo 6, versículo 32. Então, Jesus anuncia, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A multidão, com os olhos famintos, por grandes sinais, diz, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Era tudo o que eles queriam. Queriam aquilo que lhes enchesse a barriga. Queriam usar a Jesus para terem tudo o que desejavam. Queriam que Jesus apenas fizesse as vontades pessoais deles. Jesus, ele não seria o Salvador, mas o gênio da lâmpada, como se diria, na qual você esfrega e tem direito a fazer alguns pedidos. Era esse Deus que eles queriam. Mas então Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Isso ele quer nos pedir também para que façamos este pedido. Sejamos esse Senhor como alimento verdadeiro em nosso viver. E por isso, os judeus começaram a murmurar entre si, que nem diz em João 6, no versículo 21. No fim das contas, o povo queria comida, não queria a verdade. Com apenas uma pregação, Jesus perdeu toda a multidão que o seguia, por não satisfazer os seus desejos e as suas cobiças. Jesus não realizava o que as pessoas queriam, mas diz que eles precisavam realmente ouvir a verdadeira palavra. E esta palavra muitas vezes nos incomoda também. Ele é o mesmo pão que desce do céu para nós hoje, para nossa salvação e para todo aquele que crê em sua obra. E o confessa como único, suficiente, Senhor e Salvador de suas vidas. Esta era a verdade. Porém, a verdade pode doer em nossos ouvidos, como dizia Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Ele diz, amam-na quando ela brilha e a odeiam quando ela repreende. Vejam bem esta fala de Agostinho. Amam-na quando ela brilha e a odeiam quando ela os repreende. É bastante interessante isso hoje também, muitas vezes acontece na igreja em nossos dias. Neste caso, a verdade os repreendeu. E por isso, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Pois eu sou o pão vivo que vos dá a vida eterna. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus supervalorizaram aquele pão que manteve o seu povo vivo durante a perseguição no deserto. Entretanto, aquele pão
não lhes trouxe a vida eterna. Jesus, porém, agora é o próprio pão enviado por Deus para ser amassado e assado numa cruz, para conceder o perdão e a salvação a todos que creem em suas promessas. Amados irmãos, amadas irmãs, não devemos nos preocupar apenas com as coisas deste mundo. A fé cristã não nega o mundo, porém, nosso alvo é a eternidade. Este alvo é que não podemos perder e nunca nos esquecer dele. Talvez também nós queiramos Jesus apenas quando ele possui algo a nos oferecer, sem deixar que ele habite e transforme as nossas vidas. Talvez queiramos apenas os benefícios de Jesus, mas não o Jesus de fato. Talvez enxerguemos Jesus apenas como um grande exemplo a ser seguido. Se for este o caso, o amor a Jesus é substituído por uma mera idolatria a Jesus. Talvez nós queiramos que as suas curas e milagres estejam agindo em todos os momentos, mas não o perdão de nossos pecados. Amados e amadas, muitos querem o pão, mas não querem Jesus. Muitos querem benefícios da fé cristã, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos querem participar da comunidade e ter direito aos ofícios. Às vezes, não querem um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Muitos querem que Jesus seja o gênio da lâmpada, mas não o verdadeiro e único Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados e que ressuscitou no terceiro dia. Muitos querem reduzir Jesus a um mero homem que passou pela terra, mas negam a sua natureza divina. O grande problema é que não existe um Jesus pela metade. Ou nós cremos nele como Deus-homem, ou não cremos em Jesus algum. A palavra está aí. Jesus, ele se dispõe a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Resta nós queremos aceitá-lo ou não. Deixo para você esta mensagem neste dia. Vamos crer em Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude em nossa caminhada. Amém. Gostaria de convidar você para uma palavra de oração. Oremos. Senhor, tu nos deste a tua palavra e nos recebeste no número daqueles que pertencem ao teu povo, que te conhecem, louvam e glorificam. Assim, queira nos dar a graça de poder permanecer em tua palavra. Faze com que ela seja tão clara e lúcida em nosso coração, que muitos possam receber consolo e alegria por meio de tua palavra. Por graças te damos hoje e sempre. Amém. Nós nos despedimos aqui, desejando um abençoado dia a todos e até o próximo programa. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim.
ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim.